Neste vídeo eu vou-te mostrar como é que tu consegues ter um físico espetacular, facilmente, sem dificuldade e sem contar calorias. Portanto, vamos começar então pela parte da alimentação. Tu não precisas descontar calorias para teres um six-pack. Eu vou-te mostrar agora o que eu faço. Simplesmente o que eu faço é medir as porções. Portanto, eu, quando vou colocar arroz no meu prato, eu penso duas vezes, eu vou ver se aquela porção é a que está adaptada a mim. Eu vejo, ok, esta porção é mais ou menos que 30 gramas de arroz, 40 gramas de arroz na minha cabeça. Então eu vejo, ok, pá, isto aqui é uma porção top para mim. Eu fico bem, fico com energia, não fico com fome e não tem muitas calorias, portanto vou comer isto. Depois na parte da carne, isto é muito importante. Claro, na parte da carne até é um bocadinho mais fácil, porque às vezes até aparece, se comeres tipo um bife, se comprares um bife, às vezes até aparece as gramas no pacote. É mais fácil, mas por norma tens que ter sempre tens de ter sempre mais carne, mais proteína do que carboidratos no prato. Isto é uma regra que eu defini e que ajuda-me a estar seco. E sempre que tu comeres, tem que haver uma proteína obrigatória no teu prato. Não te esqueças que, por norma, as porções de carboidratos, de arroz, massa, batata, têm que ser sempre menores às porções da carne. As porções da carne têm que ser sempre maiores às do arroz. Como é óbvio, não exageres na parte dos carboidratos do arroz. Tenta, por norma, atingir as 150 gramas de arroz. Vai aparecer, de arroz, de massa, de carboidratos. Vai aparecer aqui uma imagem de 150 gramas. Máximo, como é óbvio, isto também depende de peso, altura, idade, mas por norma 150 gramas, não precisas mais do que isso. Isso vai-te manter a energia e vai-te fazer com que tenhas um índice calórico top. Portanto, vai aparecer aqui na imagem e eu quero que tu dividas estes carboidratos por 4 refeições num dia. Pequeno almoço, aliás, eu até preferia que no pequeno almoço não comesse assim tantos carboidratos, que deixasses mais para o almoço, para o lanche e para o jantar. Para o lanche, eu vou falar por mim, como sempre um ovo, ovos e uma banana. Para mim é algo que fico durante a manhã saciado e é algo que fico com energia. Portanto, uma banana tem 16 gramas de carboidratos, por norma. Pronto, não é assim tanto. Mas agora, no almoço, no lanche e no jantar, distribui os carboidratos de forma a que atinjas essas gramas de carboidratos. Quer seja 30 gramas no almoço, lanche e 40 gramas no jantar, de forma a que sempre haveres as porções de carboidratos. Sempre com a proteína maior aos carboidratos. Os vegetais, podes utilizar os vegetais como uma forma, um truque de tu teres basicamente comida no teu prato que enche e tem poucas calorias. Os vegetais são ótimos para basicamente encher, dar-te energia e com as calorias super baixas. Eu até te recomendo a substituires ligeiramente, colocares ligeiramente um pouco menos de carboidratos e colocares mais vegetais, quer seja tomate, pepino, brócolis, o que estiver à mão. Claro que os vegetais não fazem magia, os carboidratos também são importantes e a proteína ainda mais. Mete no teu prato se quiseres, senão não faz mal. Eu não como quase nenhum vegetal e tenho um corpo musculado e estético, não é por aí. Depois, se tu manteres esta parte das porções, não precisas de contar calorias. Eu estou-te a dizer isto sem contar calorias. Eu não faço ideia das calorias que eu consumo num dia. Eu só sei que estas porções que eu como fazem com que eu tenha um six-pack quase todo o ano. Agora, como é óbvio, não podes estar... Eu nem sequer estou a falar de comidas processadas e em excessos disso. Tipo, comer dessas bolachas, fast foods. E agora vou dar outro truque. É o que eu faço e eu também recomendo que tu faças. Eu prefiro que tu comas mais nas refeições principais. Estou a falar de pequeno almoço, lanche, almoço e jantar. Prefiro que comas mais nessas refeições do que depois estares a comer pequenas coisas durante a manhã. Prefiro que tu comas mais, por exemplo, ao pequeno almoço e não comas aquele lanche da manhã, aquele iogurte que tu comes. Prefiro que, se fores comer, come tudo de uma vez, para ficares para o teu corpo não ter
altos glicémicos a meio da manhã. É preferível fazer isto tudo de uma vez e depois o teu corpo estar bem até ao almoço. Porque se tu comeres a meio da manhã ou ao pequeno almoço, vai ser a mesma coisa. Vais chegar-se com energia à mesma. E sem fome. Como é óbvio. Depois, isso é o que interessa. Exato. E depois, quando fores em eventos e tudo mais, pronto, lembra-te, uma vez, isto tem a ver também com a cheat meal. Eu não sei quantas vezes é que tu sais por semana, fora, mas diremos que tu sais uma vez. Uma cheat meal não faz mal a ninguém. Aliás, eu até recomendo às pessoas para fazerem uma cheat meal por semana. Porque vai fazer com que não fiquem completamente... não haja muito rigor, porque às vezes quando é tudo muito limitado, muito estrito, estou-me agora a faltar a palavra, mas quando é tudo muito complicado e muito específico, as pessoas tendem a desistir mais facilmente. Se tem uma refeição que elas gostam numa semana, uma vez por semana, vai ser tipo um sinal para elas, ok, já comi o que eu gosto, vamos voltar agora à rotina. Isso é uma coisa boa e que deves aplicar. Bem, tenho aqui uma visita do meu cãozinho, do Kiko, aqui a meio do vídeo. Pronto, então basicamente já falámos da parte da alimentação, das porções que não precisas de contar calorias. Falta agora só falar da parte dos treinos, que corresponde a 20% do trabalho. Na parte dos treinos, tu não precisas de... É importante gastar as calorias. E também de forma a que tu possas também criar músculo. Estas porções de carboidratos vão permitir que tu construas músculo, ou seja, tenhas carboidratos suficientes para haver a construção muscular, mas que também não seja demasiado para tu poder ganhares gordura. Ou seja, vai haver os dois ao mesmo tempo, o que é bom, o que é espetacular, mas isto só vai acontecer se tu fizeres os treinos que eu te vou dizer. Ou seja, vais ter que ter 3 workouts por semana. Não precisas ter mais, isso é sobrecarregar o teu corpo em excesso. Agora, menos do que isso, pronto, também não recomendo, né? 3 workouts é o ideal. Diremos, por exemplo, segunda, terça e quarta, em que segunda fazes parte de cima, quarta fazes parte de baixo, ou seja, pernas, membros inferiores, e sexta fazes parte de cima. Esse split é espetacular, muito bom mesmo. E eu agora queria te dizer que também para tu criares músculo, ou seja, hipertrofia muscular, tu vais ter que seguir a regra das 10 repetições, que é o que eu digo às pessoas, aos meus clientes, tens que seguir a regra das 10 repetições, ou seja, tu tens que utilizar a carga suficiente em cada exercício de forma a que tu chegues à 10ª repetição desse exercício já na falha. Ou seja, estás a fazer bíceps curls, se queres aumentar o músculo no bíceps, faz com carga de forma a que chegues às 10 repetições na falha. Isso é espetacular, vai fazer com que cresças e vai dizer ao teu músculo, ok, eu preciso de me quebrar para crescer e ficar mais forte e poder levantar esta carga com mais facilidade. Ou seja, no dia seguinte, nos dias seguintes, vais sentir mais aquele ácido láctico, vais sentir o músculo dorido, mas isso é bom, porque significa que o teu músculo está a compor-se, a aumentar, e isso é bastante bom. Agora, isso, pronto, tenta manter a intensidade no workout. Eu não recomendo também que ficares muito tempo parado entre sets e exercícios. Eu normalmente fico 1 minuto entre cada exercício, 1 minuto máximo mesmo. Porque às vezes também depende, né? Porque se estás a ir à falha tens de ficar um pouco mais, porque senão vais ficar cansado. Mas também não fiques muito, porque há malta que vai ao ginásio e fica lá 2 horas. Isso é muito mau mesmo. Porque é que vais estar 2 horas, depois meia hora, vais ver 1 hora dessas 2 horas ficaste no telemóvel. Não interessa, foca-te no essencial, intensidade, porque um workout intenso vai ser muito mais eficaz do que um workout que teve uns picos. Vai ser um workout intenso, a intensidade é melhor. E eu recomendo, é o que eu faço sempre e que me permite ficar top. Aliás, eu às vezes estou muito ocupado durante a semana e eu só consigo fazer 2 workouts. E nesses 2 workouts eu faço workouts mais intensos. Como não tenho tempo para dividir a split, faço workout de corpo inteiro, mas são intensos, têm peso considerável para chegar já à falha, mas eu reduzo o tempo entre o tempo de descanso entre os exercícios, faço tipo supersets.
E isso acaba-me por treinar o músculo ao máximo e não só consigo manter o músculo, como também consigo crescer com 2 workouts por semana. As pessoas pensam que é preciso fazer vários, mas isso não é verdade. Podes fazer esse tempo, esse estrutura eficiente do workout. Depois, tu também tens que fazer um progressive overload, ou seja, aumentares a tua carga progressivamente. Se tu vires que já estás a chegar às 10 repetições, antes já estavas na falha, mas agora já estás mais forte e já consegues fazer 12 repetições, aumenta de forma a chegares às tais 10 repetições na falha. Vamos fazer esses aumentos. Por norma, 1 kg é o ideal. Exato, 1 kg é o ideal. Depois também, de forma a criar mais músculo, há várias formas. Tanto podes aumentar a carga, como podes aumentar as repetições, como podes fazer o ritmo mais lento, uma variação mais difícil, menos descanso, mas por norma aumentar a carga é o mais eficiente. E eu recomendo. De forma a não te lesionares, porque há malta que depois diz que levanta 20 kg de bicep curl e depois está a fazer... precisa estar aqui a fazer assim, não é? E em vez de fazer com a técnica correta, é importante que faças a técnica correta sem te lesionares. Eu nunca me lesionei, porque eu tenho atenção exatamente a isso, à técnica e à carga correta para me fazer crescer o músculo sem me estar a lesionar. Isso é bastante importante. Agora, também na parte de gastar calorias, é importante que tu gastes. E o que eu recomendo é que tu tenhas um maior movimento diário. Como é óbvio, eu acho que eu até preferia que tu fizesses uma caminhada. É o que às vezes eu tento fazer ao máximo. Como é óbvio, às vezes não dá e faço cardio. Vou deixar uns workouts aí em baixo para fazeres um cardio dos meus workouts. Mas eu acho que uma caminhada, se quiseres uma corrida, mas uma caminhada de meia hora é muito mais eficiente em termos de descontração para a cabeça, mas também de gastar calorias, porque tu estás a caminhar, estás a fazer montes de coisas ao mesmo tempo, o teu metabolismo também gasta calorias, porque aquela coisa de tu precisares de gastar 200 calorias porque tu comeste um bolinho de 200 calorias, isso é mentira. As pessoas acreditam nisso, mas isso é fake, porque não é assim que o metabolismo funciona. Eu estou aqui sentado a gravar este vídeo, eu estou a gastar calorias. As pessoas pensam que precisam de estar sempre a fazer atividade física para gastar calorias. Isso não é verdade. Se fosse assim, coitados de nós, não é? Que estávamos sempre gordos a precisar de gastar calorias. Pronto. E é isso que eu tenho a dizer. Se tu seguires esta parte da alimentação, das porções e esta split do workout de estrutura, vai-te permitir teres uma grande combinação entre estes dois e conseguires ter conseguires atingir o teu corpo que tu queres de forma fácil. Como é óbvio, eu estou também não me esqueci de dizer isto, mas é importante repousos, 8 horas de sono. Qualidade de sono é importantíssimo porque é no sono, na recuperação, é no repouso que tu recuperas o músculo. Então é importante que tenhas também uma rotina sem stress. E é isso, de resto continua. Já na parte da motivação também é muito importante, vou refalar noutro vídeo. E é isso, um grande abraço, espero que possa ter ajudado e contribuído para a tua transformação, não só física mas também psicológica e da tua vida, e vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.